Bíblia, pegue a tua Bíblia. Graças a Deus. Vamos ler, abra a tua Bíblia aí, no livro de Romanos, irmãos. No livro de Romanos, no Novo Testamento, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Amém? Graças a Deus. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou ler mais uma vez, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nesse momento, eu peço que Tu venha falar, Senhor, a Tua igreja através da minha vida, que Tu venha falar comigo. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. É o meu pedido, é o meu desejo. Fala na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar? Graças a Deus. Amém? Então nós acabamos de ler aqui, irmãos, Romanos 3, 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos, ou fora, estão da glória ou da graça de Deus. Eu não sei como é que diz aí na tua tradução. E o título dessa mensagem aqui que eu quero passar para vocês é: somos pecadores. E agora? A gente é pecador, né, irmão? Todo mundo é pecador. Se tem alguém que acha, tem gente por aí, que até vira santo, é canonizado, diz que é apóstolo, tem uns que se dizem santo, tem uns que fazem até a imagem de si, mas todo mundo pecou. A palavra de Deus diz aqui, que nós acabamos de ler, que todos pecaram e não estão mais na glória de Deus. O pecado, a definição do pecado é o seguinte: transgredir, desobedecer. Então a palavra pecado, numa maneira geral, se você for procurar, você vai encontrar outras definições, mas as duas mais perto, mais fáceis, são essas: desobedecer, transgredir, fazer uma coisa que não é para você fazer. E o pecado é uma coisa que é tipo uma droga, irmãos? É um vício. Você faz aquilo e você parece que acaba gostando de fazer. A palavra de Deus diz que aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, a palavra do Senhor nos alerta sobre o pecado. A gente sempre fala aqui desse hino, um hino esse é bem antigo mesmo, que diz: o pecado não dói. O pecado é bom, irmãos? O pecado é gostoso, só que a consequência dele é péssima. E você deve de saber disso, como eu também devo saber disso, porque nós acabamos de ler aqui que todo mundo pecou. Se você um dia vê alguém dizendo assim: eu não pequei, já está mentindo, porque pecou sim. Só Jesus nunca pecou. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o pecado original. A pastora já pregou aqui sobre os determinados tipos de pecado, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar que o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram, nós ainda cometemos nos dias de hoje. Ah, mas é mentira. Não é verdade. Eu não como fruta, Tem gente que pensa que é maçã, irmãos? Mas não é, não fala nada na Bíblia que é maçã. Mas eu não fui desobedecer a Deus e comer. Mas vamos ver. Abra a tua Bíblia aí no livro fica com a tua Bíblia aberta aí, que hoje a gente vai ler bastante, Abra a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 3. E vamos ler esse capítulo aqui. Gênesis, lá no início. Capítulo 3, Gênesis 3, Gênesis 3, amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? 2.
Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Irmãos, quero chamar a atenção aqui para você sobre o pecado. Quando a gente é tentado a fazer alguma coisa, quando a tentação, a pastora sempre fala uma frase muito legal aqui, que você sempre deve ter guardada na tua mente, né? Que um pássaro pode voar sobre a nossa cabeça, a gente não pode impedir, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. O que significa isso? Eu não posso evitar a tentação, mas eu posso evitar cometer, aceitar o pecado. Então aqui, quando a Eva estava falando com a serpente, a gente tem que observar que tinha alguma coisa errada, irmãos. Em alguma outra, nos outros capítulos ou em alguma outra parte da Bíblia, antes aqui anterior, você lê que Deus dotou algum animal que falasse? Não. E aí ela começa de repente a conversar com a serpente. Ela não se tocou que tinha alguma coisa estranha aqui. E aí esse é o nosso problema. Quando o pecado vem até nós fizemos porque sabemos que tem alguma coisa errada, mas fizemos que não estamos percebendo nada de errado. Não damos bola para o sinal de alerta. Poxa, ela estava conversando com a serpente. Ela não tinha se tocado que tinha alguma coisa errada ali? Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Abra a tua Bíblia em Mateus 18, 9. Olha só, Mateus 18, agora vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. Mateus 18, 9. Mateus capítulo 18, versículo 9. Mateus 18, 9. Mateus 18, 9. Olha o que diz. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, para melhor que sejas entrar na vida, ou na vida eterna, na tua Bíblia aí não sei como diz, com um olho só, do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno. O que significa isso, irmãos? Que quando você é tentado, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você ficar sem comer 40 dias como fez Jesus, que não vai. Aqui, a palavra de Deus, o Senhor está nos ensinando que para você se escapar do pecado, você tem que perceber o que está acontecendo de anormal e arrancar isso fora. A Bíblia não está dizendo para você tirar o teu olho, o teu braço, não. Está dizendo para que você tire aquilo que te faz pecar. Para que você tome uma atitude do que te faz pecar. Porque não adianta de nada você orar, você orar, você orar. Por exemplo, todo dia você vai passar por uma escada. Você vai subir uma escada. E num determinado lugar daquela escada tem um fardo de dinheiro. Um fardo de dinheiro. Bem grandão, né? E aí todo dia que você passa por ali, o dinheiro não é teu. Mas você está necessitado do dinheiro. Aí você vê aquele dinheiro e pensa, mas ninguém está mexendo nesse dinheiro. Eu poderia pegar um para mim, só um pouquinho. Não é? Eu poderia. Aí você passa, só hoje eu vou pegar. E pega. Aí no outro dia você passa, mas eu peguei, eu vou ter que pagar, mas daí você não paga. Aí outro dia você passa por ali, você vê aquele dinheiro. Eu vou pegar só um pouquinho. E você vai fazendo isso. Eu já conversei com pessoas que dizem, olha, eu não consigo largar desse pecado. Eu não tenho força, é muito difícil para mim largar desse pecado. Mas, meu irmão, o que você tem que fazer é ou tirar aquele dinheiro dali, um exemplo, ou mudar o teu caminho.
Porque eu jejuo, eu oro, mas não adianta. Se você está precisando do dinheiro e você passa por ali, ninguém está olhando, ninguém vai te contra. Você vai pegar o dinheiro. Não é? Então, isso é um exemplo que eu estou dando. O roubo não é só pecado, o pecado não é só roubo ou pecado sexual ou mentira. Né? A gente sempre leva, mas qualquer coisa que você faça, né? Qualquer coisa que você faça que te deixe longe de Deus. Então a palavra de Deus diz isso aqui, que quando você é tentado por alguma coisa, você tem que tomar uma atitude. Se não adianta você simplesmente orar. Mas eu sou batizado com o Espírito Santo, eu já fui em tal igreja, eu conheço pastor abençoado, eu falo em línguas, não é? Eu trabalho na igreja, eu sou ofertante, mas eu não consigo parar de pecar. Porque você não toma essa atitude. É uma atitude, aqui quando fala em Mateus 18, 9, sobre arrancar o olho, significa uma atitude drástica. Você tem que tomar uma atitude drástica. É difícil arrancar um olho, não é? Ninguém vai. É muito difícil. Então a palavra está se referindo a isso. Tome uma atitude severa com você. Não adianta você ficar orando, não adianta você ficar falando em língua estranha, jejuando, profetizando, que você vai continuar pecando. E a Eva, quando ela estava conversando lá com a serpente, nenhum bicho falava. E a serpente veio falar com ela. E ela, né? Vou chamar o Adão, vou chamar a Deus, vou sair correndo. Não, ela continuou conversando. Ó. Volta lá em Gênesis, irmãos. Hoje você vai mexer na Bíblia aí. Quero ver se vocês estão afiados na Bíblia. Gênesis 3. Olha só. No versículo 2, Gênesis 3, 2. Olha. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela estava contando para o diabo, para a serpente, a história dela. Não tinha alguma coisa errada aqui? Não era momento de ela dizer, peraí, isso aqui não estava certo. E às vezes quando nós somos tentados, a curiosidade é um perigo, né, irmãos? A curiosidade é um perigo. Nós vamos mais além. Passa lá no degrauzinho, pega mais um pouquinho. Quando você vê, você está viciado naquilo. Então, o pecado que a Eva cometeu é uma coisa que a gente comete hoje também. Começou por aí. Dar ouvidos àquilo que não presta. Não é? Vamos continuar lendo aí no Gênesis 3. Vamos ler o versículo 6, que nós paramos ali. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, ela foi lá e comeu. E agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também o quê? Comeu. 7. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Meu irmão, quando a gente se peca, quando a gente fica longe de Deus, a coisa muda totalmente. Não é? Quando a gente ouve, quando a gente dá vazão, quando a gente faz o erro, a coisa muda totalmente. A gente muda. Nós éramos alguém e a gente muda. Abra a tua Bíblia lá em Mateus novamente. Mateus 13, 18. Mateus 13, 18. Mateus 13, 18. Diz assim, Mateus 13, capítulo 13. Mateus 13, 29. Perdão, desculpe, eu falei errado. Mateus 13, 29. Mateus 13, 29. Mais para baixo um pouquinho. Ele, porém, disse, olha só, não para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. O que tem a ver isso com Adão e Eva terem pecado e comigo? Preste bem atenção. Quando a Eva pecou, para quem que ela foi lá oferecer o fruto, irmãos?
para o Adão. Não foi? Primeiro ela fez aquilo e ela foi oferecer. Ela foi. Então você pode perceber uma coisa, que quando uma pessoa peca, ela contamina os demais. Quando uma pessoa peca, ela quer transmitir para todo mundo aquilo que ela faz. Quando uma pessoa ela faz alguma coisa errada, quer ver quando sai alguém da igreja, né? Não estou falando só dessa, né? Ah, não, porque eu abri meus olhos. Porque você fica lá no mundo assim, no seu quadrado. Você é muito mente fechada. Se você vier comigo, a coisa vai ser bem melhor. Porque eu aprendi uma coisa que você não sabe. Você fica parado lá, você só vai na igreja, você é burro. Se você vier comigo, você vai melhorar. E foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. E quando a gente peca, a gente ou faz isso, né? Ou a gente faz isso com as pessoas. Olha, não, você pode fazer isso, não. Lá na minha igreja, lá, eu ia lá, mas daí não deixava eu fazer. Vamos sair. Vamos montar uma igreja aqui, né? Vamos montar os desigrejados, né? Aqui a gente faz tudo, aqui a gente pode tudo. Ou, quando alguém peca, vem falar para você, ou você fala isso. Porque a gente quer justificar o nosso erro com boas palavras. Então, quando a Eva aceitou isso, ela não foi sozinha. Quem que ela puxou? Mais um com ela. Então, às vezes, quando a gente peca, a gente quer justificar os nossos erros. E faz isso com as pessoas. Né? Você está numa roda de pessoas conversando, de repente você solta uma mentira lá. Né? Você mentiu, falou uma coisa, exagerou alguma coisa lá. Não, mas é isso. Mas você você vai ver porque eu vou te mostrar. Mas nem você mesmo está acreditando. Né? A gente quer contaminar as pessoas com o nosso erro. E foi isso que a Eva fez. Contaminou ele com a desobediência, né? E ele aceitou. Então, meu irmão, puxe na tua memória aí, quantas vezes você já vacilou, quantas vezes você conheceu alguém que vacila, né? Uma pessoa que não quer mudar. Porque a gente tem a chance, eu já pequei, tenho certeza que você pecou como nós lemos no início. Mas uma coisa é a gente errar e se arrepender. Outra coisa é a gente insistir no erro. E ela insistiu no erro para ele. Olha, eu comi, vem aqui, e ela fez força. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é da... Né, tem esse negócio da culpa da mulher, a culpa é do homem. Isso é bobeira, irmãos. Né? Ser humano é ser humano. Né? E os dois pecaram. Então não tem isso. Tem que parar com isso. Então, quando a gente peca, a gente tenta levar um maior número de pessoas com a gente. Eu não me lembro o nome agora da doença, não me recordo. Mas uma pessoa... existem algumas coisas psicológicas, né? Que quando uma pessoa ela contrai HIV, ela quer infectar o maior número de pessoas possíveis. Eu não me lembro o nome desse tipo de doença, né? Eu não me lembro, mas isso é do ser humano, né? Então, quando você erra, você quer infectar o outro também. Você quer levar o outro com você. Você quer apodrecer a cesta. Então, você tem que vigiar nisso. Eu tenho que vigiar nisso. Porque senão, se a gente não cortar o mal pela raiz, a gente vai infectar todo mundo. Eu sempre falo aqui no grupo, né? O pessoal no louvor, que é um grupo fechado, né, irmãos? Como diaconato, não é como grupo de homens. Gente, eu ajudo todo mundo, o que eu puder. Mas agora, se houver fofoca interna aqui, não dá. Porque aonde há divisão, é ali que está o diabo. Aonde há contaminação, é ali que está o diabo. A divisão é a matéria-prima do diabo. Não esqueça disso, meu irmão. Seja no teu trabalho, seja na escola, seja em casa. Aonde se divide as coisas, reino dividido não prospera. Isso está escrito na palavra de Deus, não subsiste. Então não esqueça disso. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis. Pegue lá a tua Bíblia. Não durma aí, vamos ler hoje a Bíblia aí. A 2x3, né? Vamos lá, bênção. Olha só, paramos no versículo 8, né? Gênesis 3, 8, diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a mulher
da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Agora preste atenção aqui no 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem. Olha só, Deus chamou eles, irmãos, e perguntou: onde estás? Olha só, meu irmão. Presta bem atenção aqui no que eu vou te dizer. Quando a gente peca, a gente se esconde de Deus. É um fato. A gente se esconde das pessoas. É um fato. Pode notar, irmão. Quando você perceber alguém que começa a diminuir, que começa a se apagar, que começa a achar ruim, é claro que todo mundo tem a fazer, né, irmãos? Eu não estou falando disso, não misture, mas tem gente que começa na igreja, vai diminuindo, vai parando, e vai descendo aos poucos. Quando você não vê mais, quando você vê, onde é que está o fulano? Não sei. O pecado faz com que a gente se esconda de Deus. O pecado faz com que a gente não queira ouvir a voz de Deus. Eles pecaram aqui e se esconderam de Deus. Deus, onde é que vocês estão? Então o pecado, ele faz isso com a gente. Ele faz com que a gente se afaste daquilo que é bom. Vamos ler outro versículo. Abra a tua Bíblia lá. Olha só. Mateus 7:24. Mateus 7:24. Bom que eu estou falando do velho e do novo aqui, tá? 7:24. A Bíblia se completa em tudo, irmãos, em tudo. Nada falta na palavra de Deus. Mateus 7:24. Mateus 7:24. Olha só. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quando a gente peca, não tem como você ser um homem prudente. Não é? Um homem é homem e mulher, não tem, porque você se afasta de Deus. Quando você peca, quando você começa a dar vazão para o pecado, você se afasta. Você não quer saber de ler a Bíblia, você não quer saber de orar, você não quer saber de ir nos cultos, você não quer saber disso. Infelizmente é verdade. Se eu estou falando bobeira aqui, meu irmão, parabéns. Porque comigo é assim. Eu sou ser humano, eu preciso lutar. Então a gente tem que vigiar isso. Preste atenção. Quando alguém peca, ela se afasta de Deus. Eu quero ler outro versículo aqui ainda com você, que está no livro de Lucas. Lucas 6:49. Só ir para frente um pouquinho. Lucas capítulo 6, versículo 49, lá embaixo. Lucas 6:49. Vamos ver agora o que acontece com quem não ouve a Deus. Lucas 6:49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu um forte vento, e logo caiu, e foi grande a destruição naquela casa. Então a gente aqui, irmãos, entende que quando você peca, se você não se arrepende, aqui você chega num beco sem saída. Porque aquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que se afasta do Senhor, aquele que sai da repreensão de Deus, aquele que não quer saber das coisas do Senhor, ele vai ser destruído. Não adianta você vir me dizer que não, mas você está inventando. Isso eu não estou inventando nada. Está escrito aqui. Então, quando você se afastar de Deus, meu irmão, vigia. Se você pecar, se conserte rapidamente. Porque senão você vai ficar se afastando de Deus. Se afastando de Deus. E quando Deus falar com você, te chamar, onde você está? Você vai se esconder. Você não vai querer estar perto de Deus, porque você está em pecado, não consertou sua vida. Então tome cuidado com isso. Vigie.
Porque aquele que não conserta, que não ouve as palavras do Senhor, vai ser derrubado. Aquele que ouve as palavras de Deus, vai ser como uma casa firme, alicerçada na rocha. E a rocha é Jesus. Amém, irmãos? Vamos voltar lá para Gênesis, irmãos? Volta lá. Volta lá. Gênesis 3, vamos ler o capítulo 3 aqui e nós vamos lendo outros aqui também, né? Gênesis 3, paramos no versículo 11, vamos lá. Gênesis 3, 11, olha só. Gênesis 3, 11, diz assim, continuando aqui. Perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estavas nu? Deus perguntou isso. Comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? 12. Ao que respondeu o homem, agora preste atenção daqui para frente, irmãos. Cuida aí. A mulher que tu me deste por companheira, que me deu a árvore e eu comi. Do fruto da árvore eu comi. 13. Foi Deus perguntar para a mulher. Perguntou o Senhor à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. Irmãos, desculpa, se isso aqui não é um jogar para as costas dos outros, está mais claro que isso é impossível. Quando a gente peca, a gente acha desculpa. Ah, mas eu sou assim mesmo, é o meu gênio. É culpa do meu gênio, do meu jeito forte de ser, o meu pai era assim. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu prego o sarrafo, não quero, né? O gaúcho, macho. Meu Deus, que isso? Falar aqui da gente, aqui do sul, né? Misericórdia, que isso? Porque é culpa? Não, porque eu caí, né? Eu caí, não aguentei. Ela era muito bonita, não deu para resistir. Ela me atraiu, aquela mulher, e eu caí, pequei, perdi família, perdi tudo. Acabei com a minha e acabei com a dela. Ao contrário também, a mulher, mesma coisa. Ele era massa, ele era... culpa dele, não era minha. Um joga para o outro. E a gente, quando peca, acha qualquer desculpa para pecar. Qualquer coisa serve para você pecar. Qualquer coisa. Meu irmão, toma cuidado. Hoje, eu até... a gente tem que cuidar, né? As pessoas acham que Deus, às vezes, a casa de Deus ou a palavra de Deus é grupo do WhatsApp. Se eu pecar, eu saio. Saí. É assim. As pessoas pensam que é. É grupo, um grupo. Não gostei, vou sair. Deus não é brincadeira. A casa de Deus não é brincadeira. Irmãos, se vocês ainda estão duvidando que Jesus está chegando, está às portas, me desculpe, me perdoe, vocês têm que procurar outro lugar para vocês ir, porque, gente, nós temos que se santificar. Nós temos que entender que estamos vivendo o fim dos tempos. Então, não é brincadeira, irmãos. Não adianta você ficar jogando a culpa. Não adianta você ficar colocando a culpa em tudo que é coisa. Não vou mais lá na igreja porque o fulano está lá. Não vou mais ali porque o Beltrano está lá. Não vou mais ali porque falaram isso de mim. Irmãos, eu estou pouco tempo aqui na igreja, junto com o pastor, com a pastora, com os meus pais, Faz pouco, a Gláucia, família da Gláucia, a Armandora, até estão mais tempo que a gente, Alguns irmãos ainda aí, não sei se me esqueci. Eu estou aqui há 20 anos, Eu já vi de tudo, eu já ouvi de tudo. Imagine se eu pensasse assim, eu já tinha saído da igreja no primeiro mês. Então a gente não pode dar desculpas, irmãos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Não dá. Não, vou sair, vai sair. Pode sair, não dá certo aqui. Vai para outra, mas lá também não vai dar certo, porque não tem ninguém perfeito, não tem igreja perfeita. Então, pensa comigo. Abra a tua Bíblia aí. Olha só. Em 1 João, não é João, 1 João, mas no fim do Novo Testamento. 1 João 1, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. 1 João, capítulo 1, 9. Vou esperar. O João é mais dificinho de achar esse 1 João aqui, 1 João, lá no finalzinho, às vezes eles fogem. 1 João 1, 9. Amém?
1 João 1,9 diz assim, ó irmãos, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. Depende da Bíblia, toda injustiça. Não sei como é que está, mas você entendeu. Se o quê? Confessarmos. Se você não confessar o teu pecado, para quem? Para Deus. Se você não confessar o teu pecado para Deus, meu irmão, você nunca vai ser perdoado. Pode continuar achando desculpinha aí. Eu vou ter que achar mais umas desculpas. Ache mais umas desculpas, né? Hoje é esse negócio aí, né? Que está esvaziando tudo, né, irmãos? E com razão, né? Quando ficar o inverno, está muito frio. Quando tiver muito quente, está muito quente para ir para a igreja, para orar. Não estou podendo, né? Não estou podendo. Então, meu irmão, a gente pensa que Deus é brinquedo? Não é. Para você perdoar os teus pecados, você tem que confessar a Deus. Eu quero ler mais um versículo aqui para esclarecer uma coisa que eu sempre chamo a atenção, que está no livro de Tiago. Abra a tua Bíblia em Tiago 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Olha só. Tiago 5, 16. Olha só. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Ah, mas você acabou de dizer que tem que confessar os pecados a Deus. Sim, os teus pecados você tem que confessar a Deus. Mas se você quer ser curado, eu já falei isso aqui num culto de quinta, porque as pessoas vêm na quinta para buscar a bênção de cura, né, de libertação, e se elas não sabem disso aqui, não adianta nem elas virem mais. Se você não confessa os teus pecados aos outros, quais? Pede perdão. Olha, eu vim aqui te dizer, te pedir perdão, te confessar que eu pequei, que eu errei, que eu fiz errado com você. Me perdoe. Se você não faz isso, se você não libera o perdão, se você não confessa os teus erros aos outros, esqueça. Pare de dizer que você é crente, que você é cristão, que você é evangélico, que você é católico, que você é espírita, o que você quiser ser. Porque se você não perdoa os teus amigos, os teus irmãos, a tua família, não adianta você dizer que você é cristão. Então, quer ser curado? Quer ser abençoado? Quem é que quer ser abençoado aqui, meu irmão? Levante sua mão. Então, saiba perdoar. Porque se eu não souber perdoar, meu irmão, não adianta estar aqui, né? Não adianta, eu vou chegar adiante, Deus, eu era filho do pastor. Que isso? Apartai-vos de mim. Se você não sabe perdoar, se você é uma pessoa rancorosa, tem gente que guarda coisa de 20, 30 anos atrás, irmãos. 20, 30 anos atrás. Tem gente que não sabe perdoar. A palavra de Deus diz assim, que a gente até pode se irar, né? Mas não peque. A gente se ira, ser humano é ser humano, mas não peque. Como assim? Pede perdão. Se conserte com a pessoa. Então, os teus pecados, se você rouba, se você fuma, se você usa droga, confesse para Deus. Porque senão a tua vida pode estar na boca do povo amanhã. Agora, se você ofendeu alguém, vá lá e pede perdão. Se você não ofendeu ninguém, mas tem alguém que você está sentindo que está longe, vai lá conversar também com essa pessoa. Às vezes você fez alguma coisa e nem sabe, né? Vai lá, pede, o que aconteceu? Me perdoe qualquer coisa aí, porque o que a gente é nessa vida, irmãos? O que você é nessa vida? O que eu sou nessa vida? Não somos nada, irmãos. Então, se você quer ser abençoado, se você quer vir aqui para a igreja e dar resultado na tua oração, perdoe. Perdoe, porque senão não adianta. Não fique jogando a culpa para os outros. Não fique jogando a culpa nas costas do teu jeito de ser. Porque eu sou assim, porque eu dou tiro, você não me conhece. Hoje eu já estou bom. Que isso? Pensei que você tinha nascido de novo. E a gente erra. E você vai errar, e eu vou errar. Mas cabe a mim e a você se consertar. Você quer se consertar, você quer ser uma pessoa melhor, meu irmão? Diga graças a Deus. Amém?
Vamos terminar de ler lá em Gênesis 3, irmãos, e eu já vou acelerar aqui para a gente não perder tempo, né? Abre aí em Gênesis 3 e agora eu quero que você pule direto, vou acelerar aqui, porque esse versículo resume todo o resto. Gênesis 3, 23 diz assim, olha só, Gênesis, agora vamos lá para o versículo 23, olha só. Gênesis 3, 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. O que significa isso aqui, irmãos? O jardim do Éden era o paraíso, a gente entende por paraíso. É um lugar que a gente não consegue imaginar de tão bom que era. Não tinha doença, a gente não ficava doente, provavelmente viveríamos eternamente, não morreríamos, né? A palavra de Deus nos diz isso, viveríamos. E o pecado trouxe todas essas consequências ruins. Então, quando a gente peca, como eles pecaram, Adão e Eva pecaram, existe uma consequência. Existe alguma coisa ruim. As pessoas falam assim, mas Deus é mau. Olha só tanto de coisa ruim que acontece no mundo. Olha o que está acontecendo aí. Olha só, Deus é mau. Não. A palavra de Deus diz que o Senhor é amor, mas Ele também é justiça. Você pecou, você está cometendo, você errou, você está insistindo nesse pecado, você vai colher. Você vai, infelizmente, colher. Eu vou colher. Então pense bem, vigie. Não pense que as coisas vão ficar impunes. A pastora pregou um dia aqui sobre Davi, né? O pecado de Davi, ele apareceu. Voltou a conta. Então a gente tem que pensar, as pessoas acham assim, né, irmãos? Que Deus é mau ou que não existe. E o cristão acha que está dentro da igreja, ele pode fazer o que ele quiser, que não vai acontecer nada. Um dia desses aí, essa semana, eu estava conversando com alguém, e aí ele disse assim para mim, aquele rapaz não era da nossa igreja aqui, né, mas da mesma denominação, vai na tua igreja, rouba, mente, compra e não paga, é uma vergonha. Quem ficou com vergonha fui eu. Então, irmãos, a consequência do pecado é terrível. É terrível. Tome cuidado com o que você tem feito. Você tem sido um cristão, você tem mudado suas atitudes, teu jeito. Mas aqui nós somos assim. Não. Você tem que ser igual a Jesus. Abra a tua Bíblia aí, eu já vou estar encerrando em Romanos 6, 23. E eu quero que você entenda que eu não tenho capacidade de dar conselho aqui para ninguém. E o que eu estou falando aqui não é da minha parte, da minha vida, mas é do Senhor. Então abra a tua Bíblia aí em Romanos 6, 23, que diz assim, olha só. Romanos 6, 23. Esse versículo é muito conhecido, mas as pessoas esquecem. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você está pecando, meu irmão, se você fez alguma coisa dessas aqui que eu desde lá do início do Jardim do Éden acontece na nossa vida. Vigia mais. Tenha inteligência para você dizer não para as coisas. Aí você pode me dizer assim, pois é, mas a gente é pecador mesmo, e agora o que a gente faz? Sou pecador, todo mundo é pecador, e agora? A gente, às vezes, parece que vive numa corda bamba, né, irmãos? Tem que cuidar. Jesus está voltando, eu tenho que me cuidar, eu tenho que... Mas se você tem esse pensamento, parabéns. Se você procura se santificar, parabéns. Agora, se você vem aqui na igreja, hoje eu vou no culto, sair dali, acabou. Eu sou santo, eu sou crente, eu oro em língua estranha. Disso que eu falei para vocês, a pessoa disse assim, não, porque eu vi lá que canta e prega e cai no fogo e não paga a conta. Olha só, o cara que falou para mim é meio desviado, né? Esses enviados do diabo é brabo também, né? O que eu vou dizer? Então, irmãos, não adianta eu vir aqui, pular, gritar. Eu podia enganar todo mundo aqui, irmãos. Falar em língua estranha, ser um santarrão.
virava minhas costas daqui, o que adianta? Então, o salário do pecado é a morte. Entenda isso, que é sério, que é verdade. Se a Bíblia mente em alguma coisa, se você não acredita em alguma coisa, examine teu coração. Mas se você está sentindo que a palavra de Deus é verdadeira, como eu, mude, seja melhor, seja uma pessoa diferente. Mas o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para melhorar? Eu sou pecador e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vamos ler? Eu sempre gosto de ler esse versículo aqui, eu vou ler mais uma vez com vocês, que está escrito no Salmo 119. Salmo 119, 11. Não esqueça disso. O dia que você estiver numa luta, o dia que você estiver passando dificuldade, um dia difícil, que você não souber o que você fazer, lembre do Salmo 119 e o verso 11, que diz assim, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Esse aqui é o antídoto, né, irmãos? Se você quer deixar de pecar, vigie no que eu te falei. Salmo 119, 11. Mas o único jeito de a gente não pecar, o único jeito de a gente se afastar do pecado o máximo possível, porque a gente é pecador desde que nasceu, né? Desde que nasceu. Mas o único jeito de a gente conseguir se limpar o máximo possível é o que está escrito aqui. Esconda a palavra de Deus dentro do teu coração, para você não pecar contra o Senhor. Você tem escondido a palavra de Deus no teu coração? Você tem tido desejo de orar e ler a palavra de Deus? Você tem tido esse desejo? Não é? Você gosta de ler a Bíblia? Você tem amor em querer ouvir a palavra de Deus? Eu espero aqui, irmãos, que ninguém se canse, porque a palavra de Deus diz que às vezes a gente se cansa de estar na presença de Deus, a nossa fé se esfria, tanto que fala do primeiro amor. Você tem vivido no primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando você começou, que você vinha, que você tinha o desejo, que você não via os defeitos dos outros. Aí a gente vai diminuindo, vai passando o tempo, a gente começa a notar mais os defeitos, a gente começa a achar as coisas mais ruins, mais difíceis. Está demorando, minha bênção não chega, Jesus está demorando para vir, está me acontecendo problema. E vai diminuindo, e vai se afastando, e já não ouve mais a Deus. Então, guarde a palavra no teu coração. Ah, mas eu sou semi-analfabeto, eu não sei ler, sabe? Tudo que a gente quer, a gente consegue, meu irmão. É fato, Deus nos capacitou com a gente querer. Você quer, você tem força, né? Esses dias eu estava vendo um menino ali, eu não sei se o Mateus viu, ele não tinha braço, tocava guitarra melhor do que eu, com os pés. Não viu, Mateus? Quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz, irmãos. Então estou usando esse exemplo aqui, porque às vezes é o que eu falei antes, a gente dá desculpa. Dá desculpa. Então, guarde a palavra no teu coração. Diga para quem está do seu lado, guarde a palavra no seu coração. Diga isso, guarde a palavra no seu coração. Guarde a palavra no seu coração. E eu quero encerrar aqui com mais um versículo, irmãos. Mais um versículo que está lá no livro de Romanos. Abra lá em Romanos e nós vamos encerrar. Romanos 2,12. Romanos 2,12. Romanos 2,12. No Novo Testamento. Romanos 2,12. Hoje é tão fácil, né, irmãos? Antigamente era mais difícil, né? Para a gente ter um entendimento, comprar um livro. Para ler um livro era mais difícil. Hoje não. Hoje você tem ali o conhecimento, né? Romanos 2,12 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então não adianta. Se você acha que a palavra de Deus não vale, está falando das coisas de Deus aqui, que a Bíblia ela se molda conforme o que você quer, né? Faz muito tempo, né, que eu auxilio o pastor, né,
com os jovens, né? Até estou querendo passar o bastão já para outro, porque já faz um tempo que eu estou, né? E já está na hora. Mas eu percebo que às vezes, principalmente os jovens ou as pessoas que vêm para a igreja recentemente ou aqueles que já estão há um bom tempo em várias igrejas, eles querem que a Bíblia se molde ao que eles querem. Ah, não. O dízimo não está na Bíblia, o pastor está roubando. Então não vá mais na igreja lá. Vá para onde você quiser. Ah, não, eu vi um defeito lá no diácono. Não vá mais lá então. Você vai ser julgado pela lei. A palavra de Deus, ela não enverga, ela não muda por causa de mim, por causa dos meus caprichos ou por causa dos teus. Então pense nisso. Seja melhor, seja diferente. Vigie com o pecado. O pecado não é ruim, irmãos. O início dele é excelente, mas as consequências são amargas. Amém?